Opa, tudo bom? Bom, eu assisti esse anime que todo mundo tá falando, que é o Shangri-La Frontiers, que todo mundo tá dizendo que vai ser um novo show de arte online, né? No caso, um que vai dar certo pelas avaliações de todo mundo e por como tá se desenrolando a história até o momento, né? Até o momento tem 5 episódios e estão muito bem animados. A história tá muito boa por enquanto, né? Ele tem uns elementos muito bons, assim, na questão de imersão. Esse um anime que quer mostrar um personagem dentro de um jogo de realidade virtual, né? E diferente de Sword Art Online, onde ele fica preso lá no jogo e ele tem que sobreviver lá. Em Shangri-La Frontiers não é assim, né? Ele não tá preso no jogo, ele só tá lá. E ele inclusive morre algumas vezes durante a jornada. Porém, isso aplica penalidades nele, por isso não é interessante que ele esteja morrendo, né? Porém, o anime conseguiu me encantar bastante, tanto na questão da animação, que se manteve muito sólida nesses 5 episódios, também na questão da história. No começo, não gostei muito, por ter alguns clichês. Por exemplo, a menina que é interessada no personagem principal entra no jogo para encontrar ele dentro do jogo, entre outras coisas. Isso eu não gostei muito no começo, mas com o passar dos episódios eu acabei gostando mais, porque desenvolveram bem, sabe, essa questão. Bom, vou passar aqui para vocês uma breve sinopse de como é o anime. Bom, o protagonista, ele é viciado, ele é viciado em testar jogos ruins. Então ele vai lá, pega algum jogo que não tem críticas muito boas, vai lá, zera ele, mesmo com todos os bugs e imperfeições do jogo. Então, vamos dizer que ele acaba sendo um cara muito habilidoso, porque ele consegue zerar esses jogos que muitas pessoas não conseguem zerar, tendo a dificuldade dos boss, né, junto com a questão dos bugs que dificultam a vida do jogador. Isso se mostra muito também na primeira aventura já, que ele no primeiro episódio ele já é mostrado jogando um jogo que é Fire Chronic, não sei pronunciar direito, mas é Fire Chronic, os dois primeiros nomes desse jogo. E ele vai jogando lá e você vê que depois de ele derrotar o boss principal, ele ataca um dos personagens que teoricamente são aliados a ele. Só que o jogo tinha diversas falhas na programação e bugs, e tanto do conceito da personagem, que ela acabava acertando os próprios aliados, o que acabava dificultando a jornada dele dentro do jogo. E atrapalhava ele de muitas outras formas, e se você se irritasse com ela travava o progresso. Você tinha que esperar pelo menos 3 horas para ficar de bom humor para continuar o progresso no jogo. Mas depois de ele terminar esse jogo, ele fica sem muito ideia do que jogar, do que fazer, e vai até uma loja de jogos que ele costuma ir, aparentemente, e lá a atendente recomenda a ele um jogo que todo mundo tá jogando, um jogo bom, para ele descontrair desses jogos que ele jogava. E aí ele aceita o desafio de tentar ver, depois de experimentar muitos jogos ruins, como seria jogar um jogo bom, mais imersivo. Então ele compra o Shangri-La Frontier e vai testar. Quando ele testa, ele vê que os controles do jogo são muito melhores e que ele consegue se divertir também jogando jogos bons. E aí começa a aventura dele em Shangri-La Frontiers, onde ele vai desvendando o mundo do jogo e toda a imersividade que ele tem, junto com os bosses, com o sistema de guilda e tudo. Isso vai sendo repassado para o telespectador. Isso é basicamente aí o resumo do resumo, sem ter muitos spoilers. Uma coisa que eu gostei muito, que eu achei muito positiva desse anime, é que os bosses que ele enfrenta, eles têm muitas mecânicas como se fosse boss de um RPG mesmo, de um MMORPG. Todos têm tipo seus
padrões de ataque e tal, defesa, todos você tem a sua habilidade principal que usa contra o personagem principal. E também ele não é muito overpower, vamos dizer. Ele é overpower no sentido de que ele é muito habilidoso. Porém, mesmo assim, ele às vezes se acha, tenta dar um boss logo de começo, sem passar pelos personagens da área. E ele sente dificuldade. Não é como se ele fosse lá e fosse, eu sou muito bom, vou derrotar o boss em hit. Não, ele acaba conseguindo derrotar o boss, porém ele sofre consequências, né? Sofre algumas perdas e também, se ele morre, ele sofre penalidade. Então mostra muito bem essa questão no anime. Eu tô gostando também do desenvolvimento de muitos dos personagens que estão sendo apresentados. Por exemplo, a menina que quer encontrar ele dentro do jogo, ela, na verdade, ela jogou antes dele, né? Pra poder, vamos dizer, quando ele aparecesse, mostrar o caminho pra ele dentro do jogo, como eram as regras e tudo, tipo, meio que ensinar ele. E ela acabou jogando muito, e aí ela nível muito alto, de uma guilda muito forte, e ela teve muito apelão no jogo, só que ela não conseguiu achar ele. Principalmente porque quando começou o jogo ele pulou a cidade principal do tutorial e já foi pra segunda, derrotando o boss lá da área e passando pra segunda. E aí ela acabou se perdendo dele porque tava esperando ele justamente na cidade principal. Aí nesse caso, isso é bom porque cria uma expectativa de quando eles vão se encontrar, qual vai ser a reação dele e o que vai acontecer. Se ele vai entrar para essa kill ou se ele vai aceitar ter uma jornada junto com ela, ou se ele vai preferir ir sozinho pelo estilo de jogo dele, que ele quer enfrentar as diversidades e tal. E ele tendo alguém de nível tão alto dele, talvez piore a experiência da gameplay dele. E falando mais pra frente na história, eu acho que a interação dele com outros players é bem legal. E até a interação dele com NPCs é muito bem feita. Achei tudo muito bem feito. Também um adendo, né? Uma observação. A abertura é incrível, sério. Eu escutei essa abertura umas 50 vezes. Todos os episódios que eu assisti a abertura, repeti a abertura, porque a música tá muito boa da abertura. As cenas pós-crédito do anime também são bem legais, que elas são mais de alívio cômico, mas são bem legaisinhas. Achei muito engraçadinhos. Eu recomendo aí que, se você for ver, você dê uma chance aí de assistir a cena pós-créditos e a abertura, porque vale a pena. E é basicamente isso. Acho que eu não vou falar mais nada muito aprofundado sobre o que acontece no anime, para não ser spoiler para vocês, pra você pegar a experiência completa, né? Porque muitas coisas só vão ser engraçadas você vendo pela primeira vez. Então tem essa adenda aí. Também não li o mangá ainda, então não sei como vai ser a continuação da história. Talvez eu tenha um mangá esses dias, e aí se eu ler o mangá, posto falando assim, se vale a pena ou não o resto da história. Não sei também até que capítulo o mangá tá. Vou dar uma olhadinha pra ver. E qualquer coisa eu trago outro vídeo falando sobre o mangá de Shangri-La Frontier. E antes de terminar, eu queria mencionar aí o vídeo sobre Shangri-La Frontiers do canal Cenário Transparente, que foi o que me apresentou a obra, me fez ter curiosidade de ver. Vocês querem ver outro conteúdo sobre Shangri-La e outro criador, recomendo muito o Cenário Transparente, porque o vídeo dele é muito completo, muito bom sobre o anime. Se você chegou até aqui, deixa aquele like e a inscrição para fortalecer. E é isso, tamo junto.